Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã desse sábado, dia 16 de agosto de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Porém, antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no canal. E também que você não deixe de hypar o vídeo. Hypando o vídeo, você ajuda ainda mais na divulgação do nosso trabalho. Então, hypem o vídeo. Bom, dito isso, vamos às notícias do Mengão. O Flamengo de Felipe Luiz fez ontem, sexta-feira pela manhã, no CT Ninho do Urubu, a sua segunda atividade de 3 que acontecerão em preparação para enfrentar o Inter domingo pelo Brasileiro e depois na quarta contra o mesmo Inter pelas oitavas de final da Libertadores. Assim como na atividade de quinta-feira, na atividade de ontem, tanto De La Cruz como Danilo participaram normalmente no treino. Na atividade de hoje, devem sim ser confirmados entre os relacionados para os 2 jogos contra o Inter em Porto Alegre. Outra confirmação foi de que o lateral direito Emerson Royal teve detectado por exames um estiramento leve no tornozelo, devendo ficar fora da partida do próximo domingo contra o Inter no Beira-Rio. Porém, devendo ser liberado para quarta-feira contra também o Inter no Beira-Rio. Ainda sobre Emerson Royal, o Flamengo avalia se o atleta viaja com o grupo logo mais à tarde ou se fica no Rio de Janeiro, no CT, se recuperando da lesão no tornozelo e viaja no início da semana para o jogo de quarta-feira. Essa decisão sai logo mais no treinamento de hoje, né? O Flamengo deve levar muitos jogadores para Porto Alegre, né? Uma vez que pela logística escolhida, o clube não voltará ao Rio de Janeiro após o jogo de domingo contra o Inter, ficando direto em Porto Alegre para o jogo de quarta-feira contra o Inter pela Libertadores da América. Durante a estadia em Porto Alegre, o Flamengo vai realizar as suas atividades e seus treinamentos no CT do Grêmio. O Flamengo não ficará hospedado no CT do Grêmio, como tem muita gente falando aí. O Flamengo vai apenas usar as instalações do CT do Grêmio para treinar. O Flamengo deve ficar hospedado no hotel. O Flamengo anunciou ontem, sexta-feira à tarde, a renovação do contrato do lateral direito Guilherme Varela, que agora terá vínculo contratual até o final de 2027. Uma boa, né? Varela hoje é um dos jogadores que não é mais questionado pela torcida, porque vem desempenhando muito bem toda vez que o Felipe Luiz lhe chama para adentrar vestindo o manto sagrado rubro-negro. Outra convocação, outra renovação encaminhada é a do goleiro Agustín Rossi, que vai renovar até o final de 2028. Deve ser a próxima renovação anunciada pela gestão de futebol do Flamengo na pessoa do José Boto. O Flamengo faz hoje, sábado, a partir das 9h30 da manhã, a última atividade em preparação para os jogos contra o Inter pelo Brasileiro e também pela Libertadores. Depois do treino de hoje de manhã, a delegação rubro-negra, os jogadores vão almoçar no CT e aí a delegação rubro-negra embarcará às 15 horas com destino a Porto Alegre, com previsão de chegada por volta de 18h30 a 19 horas. A CBF confirmou através de sua comissão de arbitragem a equipe completa que trabalhará em Internacional e Flamengo domingo 18h30 no Beira-Rio. O árbitro é o pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima, assistido na bandeira 1 por Alex Ang Ribeiro de São Paulo, na bandeira 2 por Francisco Chaves Bezerra Júnior de Pernambuco, e no árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Wilbert Estevam da Silva de São Paulo. A transmissão da partida ela vai ser exclusiva em TV fechada, ou seja, não teremos TV aberta transmitindo Flamengo, na verdade Internacional e Flamengo domingo no Beira-Rio.
Agora uma atualização sobre o estado de saúde de Eric Pulgar. O Flamengo informou que a recuperação do atleta Eric Pulgar leva cerca de 12 semanas, mais ou menos 3 meses. Atualmente, a Pulgar está com 6 semanas de cirurgia e recuperando progressivamente muito bem. Daqui a um mês, o atleta fará uma tomografia para saber se não vai haver mais riscos e que ele pode começar a treinar no campo. Eu entendo, né, pessoal, que esses prazos bem dilatados, eles tendem a ser diminuídos, logicamente. O departamento médico de um clube sempre trabalha com os prazos esticados para que não haja pressão pela volta do atleta. A torcida do Flamengo esgotou todos os ingressos disponibilizados pelo Esporte Clube Internacional para a partida de domingo às 18h30 pelo Campeonato Brasileiro. A comissão de arbitragem da Conmebol divulgou a equipe completa de arbitragem para a partida entre Internacional e Flamengo, quarta-feira, 21h30 no estádio do Beira-Rio. O árbitro a equipe de arbitragem toda uruguaia. O árbitro Esteban Ostokovic, os assistentes Carlos Barreiro e Agostinho Berisso, e no árbitro de vídeo, o VAR, Andrés Cunha. Então, árbitros e equipe de arbitragem toda uruguaio para apitar Inter e Flamengo na quarta-feira pela Libertadores. O maior reforço do Sesc Flamengo para a temporada 25-26, o vôlei do Mengão, a norte-americana Simone Lee chegou na quinta-feira ao Rio de Janeiro e ontem, sexta-feira, já participou do seu primeiro treinamento junto com as companheiras novas. O Flamengo fez um grande investimento para a temporada e o time promete muito para essa temporada 25-26 dos esportes olímpicos voleibol feminino. Na quinta-feira passada, o Sub-17 do Flamengo jogando pelo Campeonato Brasileiro foi a São Januário enfrentar o Vasco da Gama e venceu por 3-0, adentrando assim na zona de classificação, estando nesse momento em 8º lugar na tabela de classificação. É importante dizer que o Flamengo estando em 8º com 24 pontos, o segundo tem 26 pontos. Então, 2 pontos separam o Flamengo do segundo colocado. O próximo jogo do Sub-17 do Flamengo pelo Brasileiro será no dia 19/8, né, uma terça-feira, às 15 horas na Gávea, contra o Atlético Goianiense. Meus amigos, o futebol feminino do Flamengo tem partida decisiva amanhã, domingo, contra o Palmeiras em partida de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria. A partida acontece às 10h30 em São Paulo e o Flamengo tem a vantagem do empate por ter vencido o primeiro jogo por 3-2. O craque da camisa 10 do Flamengo, Jorge André Arrascaeta, falou em entrevista coletiva ontem, onde destacamos algumas das suas falas na entrevista. Primeiro, Arrascaeta falou que não teve problema nenhum em ceder e aceitar o título de capitão número 1 para Bruno Henrique, até porque são grandes amigos dentro e fora do campo. Portanto, na hierarquia de ser capitão do Flamengo, o Bruno Henrique é o primeiro, o Arrascaeta é o segundo, o Alexandro é o terceiro e o Léo Pereira é o quarto na linha sucessória de capitães. Arrascaeta também criticou o futebol da internet, o futebol que é praticado na internet, um futebol de soberba, um futebol de entendidos de tudo, de tática, de técnico, né? Donos das verdades, enfim, dono de todas as soluções. Enfim, depois que Felipe Luiz já tinha questionado alguns youtubers e alguns perfis lá no Twitter, dessa vez Arrascaeta também criticou os pseudotécnicos. Sobre a sua renovação de contrato com o Flamengo, o craque da camisa 10, Jorge André Arrascaeta, não quis comentar nesse momento o assunto renovação de contrato. Bom, meus amigos, o Flamengo, através de nota oficial, ontem, tardinha noite da sexta-feira, se posicionou sobre o processo de mudança do seu patrocínio master, depois que já rescindiu o contrato de forma amigável com a Pixbet. O Flamengo agradeceu às empresas Esporte da Sorte, Sportingbet, Superbet, 7kBet,
Betano e Bet Nacional, que participaram da concorrência, e informou que segunda-feira anunciará para todo mundo o novo patrocínio Master do Flamengo. Façam suas apostas. Os grandes apuradores aí, todos estão apostando em um nome diferente. O Vene Casagrande disse que vai ser a Superbet, o Mauro César Pereira disse que vai ser a Sporting Bet, e o Paparazzo Rubro-Negro disse que vai ser a Betano. Então, a sorte está lançada para ver realmente quem é o pai da criança. O importante é que o Flamengo avançou, que o Flamengo vai ter um patrocínio muito maior do que tinha, e isso faz com que as coisas andem às mil maravilhas no nosso Mengão. Meus amigos, eu estou chegando nesse sábado, terminando esse vídeo com as principais informações e notícias do nosso Mengão. Vou me despedindo, deixando aqui uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.